Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Eclésia. Está de volta para partilhar consigo os temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Hoje a Igreja assinala a solenidade da Imaculada Conceição. Foi Sisto IV, o Papa, que inscreveu a data no calendário litúrgico romano em 1477. Em 8 de dezembro de 1854, a Igreja aprofunda ainda mais esta riqueza teológica e celebrativa através da bula Ineffabilis Deos. Pio IX, após consultar os bispos do mundo, define solenemente o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Entre nós, a espiritualidade que brota da devoção à Imaculada Conceição foi particularmente sublinhada no gesto do rei Dom João IV, ao coroar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, de Vila Viçosa, como Rainha de Portugal nas Cortes de 1646. Todos os anos, o Papa presta também homenagem à Imaculada Conceição, neste dia, rezando junto ao monumento evocativo que se ergue no centro da cidade de Roma. Em tempo de advento, a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa, prepara várias ações de evangelização entre vizinhos, amigos e junto da população em geral da freguesia. Uma dessas ações levou o presépio a vários pontos do centro da cidade. O objetivo era chamar a atenção das pessoas para a verdadeira essência do Natal. Eu convido para a nossa festa de Natal. Obrigada. Teremos muito gosto que apareça. A entrega de um convite para a festa de Natal da paróquia foi o mote para estas ações de rua, que um pouco por toda a freguesia fizeram notar a presença da Igreja no centro da cidade. Isto enquadra-se numa reflexão que viemos a fazer sobre a nova evangelização e sobre a necessidade de fazermos, por um lado, o anúncio explícito de Jesus Cristo e, por outro lado, conseguir que ao nível da nossa comunidade, da paróquia, que ela fosse mesmo isso, uma comunidade. E, portanto, responde a uma necessidade que sentimos de evangelização e a uma necessidade de fazer crescer a comunidade como comunidade, envolvendo-a numa ação. De rua em rua e colocados em pontos onde habitualmente passam muitas pessoas, os participantes falaram com crianças, jovens e adultos, chamando a atenção para a importância de viver a quadra natalícia com esperança e alegria. É cada vez mais fundamental não ficarmos na paróquia, mas irmos conhecer a cidade, irmos dizer às pessoas que passam neste frenesim constante e neste agitar de que não têm tempo, de que é preciso falar de uma coisa nova que lhes dê esperança, que lhes dê confiança, e é por isso que não poderemos ficar aqui. Temos que ir de facto ver as pessoas, falar com as pessoas, e isso nada melhor do que numa das ruas da cidade, num colégio, numa faculdade. É expressarmos um acontecimento muito importante para nós, com os símbolos que são adequados à época, portanto, o presépio, e é passarmos essa mensagem, uma felicidade que está dentro de nós e que nós queremos passar para fora, para a cidade, que não está habituada cada vez menos a este tipo de símbolos e às pessoas a darem-se de si, a mostrarem aquilo que acreditam. Os participantes desta ação estiveram espalhados por 10 locais de maior movimento, sobretudo durante a hora de almoço. O convite para deixarem o seu nome num placar e a entrega de mensagens de Natal foi a forma encontrada para que, no meio da correria do dia-a-dia, as pessoas parassem para pensar no verdadeiro sentido do Natal. Esperamos que isso também seja um modo, pelo menos, das pessoas se interrogarem, até pela estranheza que lhes possa causar, de nos encontrarem espalhados por muitos pontos, e também por isso tentámos fazer uma rede que cobrisse de facto muitos pontos, que tornasse quase impossível que no dia 6 alguém que circule na zona da nossa paróquia não esbarrar com um grupo de cristãos a falar de Natal. Se pudermos ajudar os outros, ótimo. Pelo menos é isso, dar-lhes uma palavra de esperança e transmitir-lhes a nossa mensagem de Cristo e de fé e formação moral, que é uma coisa que está a faltar tanto neste país, e formação cristã. Uma iniciativa que foi bem recebida pela maioria das pessoas que com ela se depararam em vários locais da freguesia de Nossa Senhora de Fátima. Se há um déficit dessa sensibilização ao longo do ano, é lamentável, na minha opinião, que só haja nesta altura, mas ao menos que haja nesta altura, é melhor do que não haver, de facto. Eu acho que é importante que haja pessoas que tenham estas iniciativas, que nos relembrem da verdadeira essência do Natal. O momento em que vivemos
pode ser um momento para chamar de novo os católicos à fé, porque é um momento de crise e que é quando as pessoas se apoiam mais na fé. Acho que é uma ação bonita, principalmente se for respeitado quem quer participar nela e quem não quer participar. Quem acredita ou quem escolhe respeitar sentirá alguma empatia e gostará de participar nisto, e quem não acredita pode passar, ver só e não participar nela, e acho que isso é importante, respeitar as diferenças. Outra das iniciativas desta paróquia, intitulada Evangelização, O Mundo Começa no Meu Prédio, decorre durante todo o período que antecede o Natal e permitirá também à paróquia traçar um retrato de quem é a população residente, do ponto de vista religioso. É uma publicação póstuma de um homem que dedicou grande parte da sua vida à divulgação da mensagem de Fátima. 2 anos após a sua morte, os missionários do Verbo Divino e Secretariado dos Pastorinhos uniram-se para publicar o último livro escrito pelo padre Luís Condor. Não sei se está na igreja ou naquela moradia. Vai lá tanta pecadora que de repente ainda chora, mas não é nossa. A música portuguesa presente no lançamento de um livro de um homem que construiu a sua vida trespassado por 3 culturas diferentes, a húngara, a austríaca e a portuguesa. Na altura da sua morte, o padre Luís Condor terminava de escrever um livro sobre a reparação na mensagem de Fátima. Um livro que foi agora publicado numa iniciativa dos missionários do Verbo Divino, congregação a que o padre Luís Condor pertenceu, e o Secretariado dos Pastorinhos. De facto, é um testamento espiritual do seu padre, é quase como a sua reflexão pessoal sobre a mensagem de Fátima. Uma reflexão amadurecida ao longo de quase 50 anos, de contacto não só com a mensagem, mas com a única vidente sobrevivente que foi com a irmã Lúcia. Por isso é verdadeiramente um escrito testemunhal e a sua experiência. O livro foi prefaciado por Dom António Marto, que privou com o padre Luís Condor nos últimos dias da sua vida. O bispo de Leiria Fátima afirma que o padre Condor traz ao termo reparação o verdadeiro significado na medida em que o centra na renovação espiritual. O sentido verdadeiro é reparar no sentido de refazer, renovar, recompor aquilo que o mal destruiu ou desfez. E isso através de uma renovação espiritual. Quer dizer, não é só a reconstrução material, mas é sobretudo uma renovação espiritual do mundo. É essa a mensagem da reparação que o padre Condor apresenta no livro, embora muito mais desenvolvido, naturalmente. Para os missionários do Verbo Divino, o lançamento do livro Quereis oferecer-vos a Deus, o apelo à reparação na mensagem de Fátima, é uma homenagem a um homem que fez da divulgação desta mensagem a sua grande missão na vida. O lançamento deste livro póstumo é uma homenagem ao padre Luís Condor, um grande missionário do Verbo Divino e um grande divulgador da mensagem de Fátima, mas é sobretudo também, digamos assim, uma luz que foca o essencial da vida dele. Porque da mensagem de Fátima ele tinha esta convicção de que era necessário fazer tudo o possível, fazer todo o bem para reparar o mal que há no mundo. Para além do lançamento do livro, o padre Luís Condor foi ainda homenageado durante o momento cívico com o descerramento da placa da Praça Luís Condor, perto do Santuário de Fátima. E nesta quinta-feira contamos com a presença de Dom Manuel Clemente, que na sua rubrica O Passado do Presente nos continua a revelar o testemunho de Luís e Maria Beltrame, o primeiro casal beatificado por João Paulo II em outubro de 2001.
Maria e Luís Beltramo é um casal que foi beatificado pelo Papa João Paulo II em 2001 e a história de santidade deste casal temos estado a apresentar nesta rubrica O Passado e o Presente, que como sempre conta com o Manuel Clemente. Cumprimento. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais connosco para uma história de vida em família, de vida em casal e entre os muitos aspectos que já vimos foram uns relacionados com o nascimento dos filhos, os 4 filhos, não é, deste casal, e a forma como cada uma dessas etapas foi sendo vencida. Foi vencida. E vencida e convencida, porque eu acho que é muito convincente tudo o que acontece com este casal e daí que tenha sido tão oportuna a sua beatificação, porque quando há uma beatificação é sempre o reconhecimento por parte, enfim, da Igreja, nos seus primeiros responsáveis, de que o Evangelho de Jesus Cristo foi efetivamente vivido, continua a ser efetivamente vivido nos casos mais concretos. Portanto, não fora deste mundo, que o Evangelho é para o mundo, mas nos casos mais concretos. E esta evidenciação de que em Luís e Maria Beltramo há uma vivência evangélica tão forte e com essa definição familiar, repito, acho, que sou eu para achar, mas também acho que é extremamente interessante, significativa e oportuna. E agora, vamos ver, vamos sair de casa, no fundo, vamos sair de casa de Luís e de Maria, ou então vamos entrar em casa como lhes entra o mundo dentro de casa, naquilo que era mais urgente, necessário de encontrar resposta. Nós temos a Itália, como sabemos, a Itália também sofre e protagoniza, em parte, a Primeira Guerra Mundial, a Guerra de 14-18, mas se a guerra fora difícil, como são sempre as guerras, e essa foi a grande guerra, porque teve uma magnitude negativa inesperada, enfim, havia quem julgasse que ia resolver aquele conflito entre a Áustria e a Alemanha de um lado e os seus opositores do outro em poucos meses. Foram 4 longos, penosos anos, foi um morticínio nunca visto. O Papa Bento XV, que foi o Papa da altura, chamava-lhe uma inútil carnificina, mas o pós-guerra também não foi nada fácil. O pós-guerra foi até muito difícil, a vários títulos, e a Itália particularmente. Porque, assim como havia a guerra, agora juntou-se a peste. Parece os 4 cavaleiros do Apocalipse, pelo menos 2, e um já era a mais. E juntou-se a peste porque em 1918, 19, por aí, foi a grande epidemia conhecida como gripe espanhola, que também aqui em Portugal incidiu terrivelmente. E em Itália também. E então, enfim, as pessoas ficaram em pânico, até porque os meios de prevenção eram, na altura, muito escassos e o contágio era terrível. E quando estava por isso, enfim, a pessoa já estaria contagiada também. Depois, os meios de tratamento também, enfim, muito limitados. Portanto, quando aparecia, e aparecia por todo o lado, essa epidemia, enfim, o terror, o pânico generalizava-se. E o terror e o pânico geralmente não são amigos do altruísmo. Antes, pelo contrário, é o foge quem puder e de qualquer maneira e enfim, quem ficar que se resolva sozinho, não é? E essa é que é a atitude imediata em momentos de pânico generalizado, porque as pessoas ficam em cuidados por si, pelos seus, o que é que pode vir a acontecer. Ora, também Maria e Luís vão ser muito evangélicos, naquilo que o Evangelho tem de melhor, de fazer do outro e da prioridade do outro a minha prioridade também, apesar dos riscos que podem correr. Mas esses tempos também vão ser tempos de preocupação redobrada em relação à educação, sobretudo da juventude. Juventude que tinha ficado familiarmente desamparada durante a guerra, juventude que crescia em cidades onde não se integrava e onde, por isso, podia também ser facilmente apanhada por coisas muito negativas. E é em tudo isto que Luís e Maria se vão evidenciar, mas, digamos, de maneira muito natural neles, por causa da vivência que tinham,
em relação a estes problemas, quer da epidemia, quer da educação dos jovens, apesar de eles próprios também terem que resolver os seus problemas em casa, com 4 filhos por criar, ainda com os avós também para acompanhar. Vale a pena ler um trecho, ele é um pouco longo, mas vale a pena ler esse trecho de Papa Soli sobre a atuação de Luís e Maria nesses anos do pós-Primeira Guerra Mundial. Em Maria e Luís, o amor de Deus crescia tanto que podiam transbordá-lo para os outros. E eis que, mesmo nesses meses do pós-Grande Guerra, em que tanto furor de ódio se desencadeara, aconteceu um episódio revelador de uma caridade que tocava o heroísmo. Estamos nos primeiros e severos meses de 1919. Sobre meia Europa, abatera-se uma tempestade de particular violência, a gripe espanhola. Uma devastação trágica com um índice de mortalidade altíssimo e um contágio dificilmente evitável, que agrava muito a situação. Aconteceu que numa família antiga dos Beltrame, a gripe espanhola levou, com poucos dias de intervalo, os jovens pais de 3 criancinhas, a mais pequena de 1 mês apenas. A infecção penetrara bem fundo naquela casa, mas esta tremenda certeza não impediu que as 3 orfanzinhas fossem imediatamente acolhidas por Maria e Luís. Ainda durante a guerra, em 1916, o movimento educativo dos Alegres Lígures desenvolvera-se e transformara-se na ASCI, Associação Escotista Católica Italiana. Alguns encontros com os dirigentes convenceram os Beltrame da excelência do método essencialmente cristão e agora vivificado com a qualificação católica. Não hesitaram em confiar pela primeira vez a outras mãos os seus filhos, Filipe e César. Mas quiseram participar diretamente nas atividades dos rapazes. Maria, seguindo o desenvolvimento educativo do método, tomando parte em encontros, conferências, cursos e reuniões de famílias, escrevendo artigos e dando a conhecer a nova associação. Luís, passando a fazer parte do Conselho Diretivo Roma V, e interessando-se cada vez mais pelo movimento, ao ponto de se tornar, por algum tempo, um dos seus dirigentes centrais. Não admira que, levado pelos ideais do escotismo, Luís alinhasse em si mesmo um vivo e profundo sentido de apostolado. E eis que, com um colega e amigo, preocupados os dois com o abandono em que jaziam muitos rapazes do vizinho bairro da Suburra, primeiro fundaram num espaço contíguo à igreja de Santa Prudenciana um oratório festivo. E depois, um grupo de jovens exploradores. Ora, está. É tão interessante e tão significativo, porque nós estamos a ver ao vivo que é um casal cristão na cidade. E naquela altura, em que as pessoas não saíam de casa com a facilidade com que saem hoje, em que os papéis e os limites tudo estava muito definido, mas havia as necessidades práticas do pós-Primeira Guerra Mundial, que eram terríveis, agravadas ainda por cima com a epidemia da gripe espanhola, com aquele contágio generalizado, e eles arriscam e vão buscar as criancinhas que tinham ficado sem pais e não têm medo de contágio, e as criancinhas sobrevivem, e também não lhes acontece nada a eles. E depois também fora de casa, porque havia aquela juventude, aquela adolescência a cuidar, numa cidade tão desestruturada, onde tão poucas certezas transmitiam aos mais novos, e então eles descobrem que aparece já o escotismo, não é? O escotismo tinha sido fundado por Baden-Powell em Inglaterra em 1907, agora tinham passado já 1 dúzia de anos, também em Itália, e eles reparam que este movimento era muito pedagógico e era o escotismo católico italiano, de onde, aliás, em boa parte sairá depois o nosso português em 1923, porque parte de um bispo português que estava em Roma e viu lá esses tais escoteiros católicos italianos e ficou tão impressionado que fundou cá o movimento também. Ora bem, eles veem isso, então isto interessa-nos. Tem interesse. E tem interesse, antes de mais, para os filhos deles, que estavam lá em casa e que eles vão pôr no escotismo. Mas não é apenas ir pôr, não é assim um interesse teórico. Já que é interessante, então vamos meter nisto também. E ele, apesar de ser advogado, apesar de ter 4 filhos para criar, apesar de ter aquela parentela toda que também estava encostada a ele vai e transforma-se num dos primeiros dirigentes do escotismo italiano. E ela, como era pedagoga, como era escritora, começa a fazer conferências e a escrever opúsculos para divulgar o novo método. Depois ainda descobrem que havia jovens ali num bairro perto deles, no bairro da Suburra,
que estavam completamente ao abandono sobretudo moral e espiritual. E ele, Luís Beltrame, desafia um amigo e vão lá fundar um oratório festivo. Os oratórios é muita tradição italiana, enfim, já antes deles o São João Bosco tinha fundado vários, e está muito dentro do próprio espírito salesiano, e até havia antes outras iniciativas do género. Eram locais onde se juntavam jovens para desenvolver atividades variadas, podiam ir do desporto ao teatro, mas considera também a formação cristã. Pois lá vão eles também, o Luís Beltrame e um amigo, fundar um oratório festivo ali no bairro de Santa Prudenciana. Nós estamos a ver o que é um casal cristão. Porque às vezes pode-se dizer, não, agora não tenho tempo, nasceu um filho e tal. Não, eles tinham 4. E ainda ficaram, durante algum tempo, com mais 3 criancinhas, porque um casal deles um casal amigo foi apanhado pela peste, não é? Mas depois ainda foi preciso, então, sim senhora, não são só os filhos nos que dizem, eles próprios aderem ao movimento. É uma catadupa de iniciativas a par da vida profissional, porque ele, como digo, é um jurista e um advogado cheio de trabalho, mas é assim, a vida cristã é uma vida muito constante, crescente, transbordante, e esse é o seu verdadeiro sinal. E teremos a oportunidade, pelo menos de em mais 3 semanas, apresentar outros aspectos da vida deste casal. E para que os nossos telespectadores ganhem o gosto pela vida deste casal, Luís e Maria Beltrame, que foi o primeiro casal beatificado enquanto casal e que hoje permanece um exemplo magnífico e a ser retomado e continuado. Fica então marcado para 2 a 8 dias um novo encontro com Dom Manuel Clemente nesta rubrica O Passado e o Presente. E é tudo por hoje. Lembro que nos pode ver também na internet, em agência.eclesia.pt. Esse é também o endereço onde encontra toda a atualidade informativa. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.